Agradecemos a todos que estão participando, resolveram estar estudando conosco temas relacionados, à Bíblia e também assuntos ligados à nossa realidade do dia a dia. O tema dessa semana fala sobre quando o nosso mundo desmorona. Eu posso dizer que é um tema realmente bem atual. Mas nós vamos ver que as coisas que aconteciam também no passado, também de forma similar acontecem hoje. Da mesma forma, o mesmo Deus do passado também atuava para resolver os problemas do passado. Assim também ele atua hoje. Nós vamos ver justamente isso. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, nos guie nos momentos que se seguem para estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dê sabedoria a estudar a Tua Palavra. A fé. No original nós temos alguns problemas com o português. Apesar do português ter várias facilidades, ou seja, nós temos muitas palavras para falar a mesma coisa. E isso faz com que também a gente às vezes tenha dificuldade nos processos de tradução, da língua, como o hebraico, o aramaico e as línguas também que tem poucas palavras e vários significados. Por exemplo, a palavra fé no original é a mesma coisa que confiança, ou seja, confiança plena, confiar plenamente. Mas nós temos fé no português e confiança, e a gente pensa que são coisas diferentes. E aqui o verso de Isaías 7,9 diz: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Então, se a gente entender fé aqui como algumas pessoas falam, algo abstrato, algo que não tenha base nenhuma, ou algo que você faz sem ter nenhuma certo nível de segurança do que você está fazendo, aí você vai pensar que fé aqui não tem sentido algum. Mas a fé aqui no original é firmes na confiança plena em Deus. E aí nós vamos entender a coisa totalmente diferente. Se vocês não ficarem firmes com plena confiança em Deus, ou seja, Deus falou isso para a pessoa que ele estava tratando, que era o rei Acais, e que ele passou por muitas dificuldades e Deus enviou Isaías para explicar para ele que ele tinha que ficar firme na fé, ou seja, firme na confiança em Deus. Se não fizesse isso, com certeza não ia conseguir resistir à prova. A vida do passado, a vida hoje, do presente e no futuro haverão provas. Desde o pecado, nós vivemos num mundo de provas e provações. 1 Coríntios 16:13 completa o entendimento dizendo: vigiai, estai firmes na fé. Novamente, firmes na fé. Ou seja, firmes na plena confiança em Deus. E nós temos que vigiar, vigiar para manter essa confiança. Porque as provas vão minando essa confiança que nós temos em Deus. E diz mais, que nós temos que portai-vos varonilmente. Ou seja, ser corajoso no termo, Quer dizer que nós devemos ser corajosos. E devemos fortalecer-nos, fortalecei-vos. À medida que a gente vigia, que a gente aprende a ter plena confiança em Deus e a gente tem coragem de enfrentar os problemas na vida, nós vamos ficando cada vez mais fortes. E eu posso dar para vocês um exemplo de Paulo, Paulo, ele começou como perseguidor do povo de Deus, depois se converteu e morreu com uma frase dizendo uma frase antes de morrer, como essa frase: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fantástico. Ele sabia que ia morrer, mas a morte que ele ia passar, ele sabia que um dia ia ressurgir, porque ele tinha plena confiança e certeza em quem ele tinha seguido, que era Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Deus. Hebreus 11:1 diz: o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu espero aquela coisa, eu não a vi ainda, mas eu estou firme, porque eu sei que quem prometeu é verdadeiro, é fiel. Ou seja, fiel também é uma palavra
que tem o mesmo significado da palavra, né? Fidelidade é também a fé. Provas das coisas que não se veem. Por quê? Porque Deus conhece o fim do princípio. Então Deus faz e fala determinadas coisas que ainda estão no futuro. Mas ele já fala isso como se fosse acontecer. E quando ele fala que tem condicionantes, por exemplo, se é como aqui o verso, se vocês não ficarem firmes, se é condicionante. Então, algumas ações de Deus, elas são limitadas, porque ele limita o quê? A nossa ação também. Ele se junta a nós para que nós também participemos dessa ação. Então, se nós ficarmos firmes na fé, a gente resiste. Se a gente não ficar, não resiste. Tem coisas que Deus falou que vão acontecer independente se nós do que nós vamos fazer. Por exemplo, Deus falou que vai criar um novo céu e uma nova terra, que vai haver ressurreição, que ele vai voltar à segunda vinda, que ele, né, vai, por exemplo, ele diz também que não haverá mais morte, nem luto, nem independe de nós. Isso é uma decisão dele. Mas outras coisas ele decide conjuntamente conosco. Isaías 26:3 diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Eu gosto muito dessa verso. Porque diz aqui que mesmo nós temos problemas, e hoje nós temos problemas como a pandemia, nós estamos vendo aí que as mutações podem provocar mais problemas no futuro. Pode ser que nós passamos mais tempo envolvidos, né, com esse vírus. E como já estamos envolvidos com o vírus da AIDS, com também vírus da gripe e outros tipos de vírus que estão crescendo cada vez mais e trazendo dificuldades para a humanidade. Mas diz aqui que Deus tem a capacidade de conservar nós em paz se nossa mente estiver firme nele. Porque confiando em Deus, Deus nos dá essa paz. O que é essa paz? Nós não entendemos tudo. Nós não conseguimos resolver tudo da nossa vida. Problemas surgem, problemas vão surgir. Mas nossa mente, estando plenamente confiando em Deus, a gente sabe que Deus está conosco. E Deus estando conosco, tudo muda. Porque mesmo Jesus fala para nós. E eu não esqueço desse verso. Está lá em João capítulo 5. Evangelho de João. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que Deus fala aqui para nós. João capítulo 5. Olha o que é que Deus fala aqui para nós. 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Meus irmãos, isso nos dá paz. E diz mais, e não entra em juízo, ou seja, nós não vamos entrar em condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e Jesus diz, e agora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mesmo morto, um dia Deus promete que nós vamos ouvir o chamado dele. E os que ouvirem viverão. E aqui diz, não vos admirem disso, verso 28, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Fantástico. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Meus irmãos, a entender que Deus é todo poderoso para nos fazer voltar, mesmo do pó. Não importa se seu corpo foi despedaçado, se seu corpo foi pulverizado, né, e espalhado, né, no mal, seja onde for, Deus sabe que você confia nele. E por nós confiarmos plenamente nele, ele diz, você vai ressurgir. Você vai ressurgir. Eu vou fazer você ressurgir. E às vezes o nosso problema é justamente isso, e também foi o problema de Acais. Acais foi um rei que era de fato, né, eu posso dizer assim, que nasceu na igreja,
Ele pode dizer que Acais nasceu na igreja, porque ele era descendente do povo de Israel, descendente de Judá, descendente de Salomão, né, de Davi. E às vezes nascer na igreja, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, às vezes não adianta muito. E aqui conta a história de Acais, né? Que Acais, devido a ter feito tantas coisas erradas, nós vamos ver mais detalhes mais tarde, Deus permitiu que ele sofresse as consequências das escolhas da vida dele. E Deus também permite que nós. Eu estou lutando, meus irmãos, cada dia, para que Deus tenha misericórdia de mim, também para que eu não chegue numa situação dessa, porque é uma situação difícil para cada um de nós chegar nesse nível. E a gente tem que lutar com Deus, não contra Deus. Isaías 7, de 1 a 2 diz: Sucedeu, pois, no dia de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, ou seja, o próprio Israel, ou seja, até os irmãos da fé, subiram e se uniram com outros que não têm fé, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Mas aqui não puderam, não porque Acais tivesse feito alguma coisa correta, mas porque Deus zela pela sua causa. Deus zela pelo seu nome. E diz aqui: e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Efraim é o que? Eu posso dizer que é os nossos irmãos, né? Outros irmãos que conhecem Jesus, que também são da igreja, de outras denominações aqui. E esses irmãos às vezes resolvem, né, se opor e resolvem combater, né, alguns outros irmãos de fé. E diz: então se moveu o seu coração e o coração do seu povo. Acais, né, ficou o quê? Ficou temeroso, como se move as árvores do bosque com o vento. O que é que acontece? A árvore do bosque com o vento. Não significa que o temor veio sobre eles. Deus manda agora Isaías dar uma mensagem para Acais, mesmo Acais sendo uma pessoa desobediente. Deus faz isso hoje? Faz. Deus tem misericórdia de nós. Diz: acautela-te, Acais, aquieta-te, não temas. Acautelar o quê? Como se fosse vigilante. Fique atento, preste atenção nas coisas que estão ocorrendo. Mas fique quieto. Não tome decisões precipitadas. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois pedaços de tições fumegantes. Se a gente ler a história, daqui a pouco a gente vai ver que o rei da Síria, né, e Peca de Remalias não eram pessoas que não tinham poder, eles tinham poder. E uniram-se para pressionar a Acais, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. E na nossa vida também acontece isso. Às vezes a gente tem problemas, e os problemas aumentam. Quem foi Rezim? Foi o último rei do reino de Arã, Damasco, que reinou de 770 a 732 a.C. Bastante tempo antes de Jesus vir. Aqui está uma foto, né, do reino. Né? Tinha o reino de Israel, né, que tinha sido dividido na época de Salomão. O filho de Salomão, na verdade. E dividiu pelo reino de Judá. As 10 tribos aqui, né, ficaram aqui. E as 2 tribos, né, Benjamim e Judá, ficaram aqui embaixo. Cercados por vários reinos que não gostavam e não queriam que esses povos aqui permanecessem. E aqui nós temos aqui o Império Assírio, né? E temos aqui o reino arameu de Damasco, o estado sinístro, né? Essa região continua tendo lutas, né? O reino de Edom aqui era o reino ligado aos descendentes, né, de Esaú. Quem foi Tiglat-Pileser III? Guerreou contra Damasco, aqui ó, região de Damasco, capturando e matando Rezim. A Síria ficou assim sob o domínio assírio. Então a Síria passou a controlar tudo que tinha aqui. Esse é o que a história conta. Eu peguei a fonte aqui na Wikipédia. Isso faz parte da história. Na Bíblia dá mais detalhes sobre o assunto. Em 2 Crônicas 28, 16 e 19 diz assim: naquele tempo o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria
que o ajudassem. Às vezes a gente toma decisão que são péssimas, né? Pede alguém que não conhece a Deus, ajuda alguém que não conhece a Deus, achando que essa pessoa, por ter poder, ela vai nos ajudar. Ela ajuda, mas outros interesses podem existir. Porque outra vez os edomitas, ó, povo de Edom, descendente de Esaú, vieram e feriram Judá, levaram presos em cativeiro também os filisteus, ó, os povos que estavam aqui ao redor. Edom, os filisteus, estavam cercando, né, o povo de Israel. Deram sobre as cidades da Cambina do sul de Judá, tomaram Bet-Semes, Ajalon, Gederote, Socol, os lugares de sua jurisdição, Timna, os lugares de sua jurisdição, e seguiram, né? Porque o Senhor, aí qual foi a razão que isso aconteceu? Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais. Quer dizer que uma pessoa pode fazer com que todos os outros sofram? Sim. Decisões de pessoas que estão em altos cargos, que influenciam a decisão das nações, os erros deles trazem consequência para todos nós. Por exemplo, o presidente do Supremo, presidente do Congresso, presidente do Executivo, essas decisões que eles tomam ou nos beneficiam ou prejudicam todo mundo. Da mesma forma que diz que pelos erros de Acais, Deus resolveu humilhar Judá. Humilhar, mas não destruir. Acais, Israel. Por que Deus fez isso? Porque este se ouve desenfreadamente em Judá. Ou seja, tinha um comportamento desenfreado. O que é desenfreado? Sem controle. Não tinha controle, não tinha domínio próprio. Estava fazendo coisas que eram contrárias aos propósitos de Deus. E aqui diz mais: havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. Então a questão estava relacionada com Deus. E eu posso dizer para vocês, esta pandemia, o que está acontecendo conosco, nós pensamos que está relacionado só com a China e com esse vírus. Não, está relacionado com Deus. Deus e Satanás. Se nós retirarmos, né, as cortinas, está havendo uma guerra entre Deus e Satanás. E nós estamos envolvidos nessa guerra. Jeremias 17,5 diz assim, ó, nós não devemos colocar as pessoas acima de Deus. A gente pode confiar em pessoas? Pode, mas não colocar elas no lugar de Deus. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, ou seja, usa da força humana para ser seu braço forte, e aparta seu coração de Deus. Deus está contrário aqui que você tenha confiança em pessoas? Não, mas não podemos colocar as pessoas no lugar que compete a Deus. E o lugar de Deus é, só lembrar o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás imagem, não adorarás, não prestarás culto. Terceiro mandamento não tome o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento: lembra-te de guardar o dia do sábado que Deus separou e santificou. Esses mandamentos aí estão ligados diretamente à adoração a Deus, ao que Ele quer que nós façamos em relação a Ele. Tiglat-Pileser III, né? Também Tiglat-Pileser ou Teglat-Falassar em acadiano, foi o rei da Síria que governou entre 744 a 727. Ó. Olha a foto dele aqui, ó. Barbudo, né? Muito poder. Este rei foi o penúltimo rei pré-Sargônida e 126, né? Sexto, né? Rei da Babilônia. Foi o número 126, rei da Babilônia. Interessante. A Babilônia sempre está relacionada com o povo de Israel. No passado, no presente e no futuro. Satanás move a Babilônia para atuar contra o povo de Israel. Foi responsável pela revitalização do reino assírio, tendo conquistado a Babilônia, a Síria e a Palestina. Ou seja, a Palestina é a região onde está o quê? Israel. É considerado o fundador do Império Neo-Assírio e sucessor de Assurnirári V, quando morreu em 727 a.C., foi sucedido por Samanassé V. Isso eu peguei também da Wikipédia. Tem também nos livros de história.
Segundo Crônicas 28, de 1 a 4, diz: tinha Acais 20 anos de idade, novo, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. A gente pensa que tem reis, não tem mais reis, né? Ou não tem rei no Brasil. Tem rei. O cargo presidencial é um cargo semelhante e similar, com as mesmas funções do rei. A diferença é só o mandato. Mas se você ler na história de Israel, teve reis que reinaram Israel por 2 anos só. E aqui diz, o que Acais fez? Governou 16 anos. Não fez o que era reto aos olhos de Yahvé. Senhor aqui é Yahvé. Como Davi, seu pai. Quem era o pai de Acais era Davi. O ancestral de Davi. Davi cometeu erro, cometeu, mas Davi continuou temendo a Deus. E Acais? Não. Olha o que Acais fez. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Então Deus está dizendo aqui que os reis de Israel também era povo religioso. Era povo que acreditava, né, na vinda do Messias. Mas os reis de Israel tinham aprendido e ensinado até os povos de Judá fazer o quê? Além disso, o que fez? Fez imagens fundidas a Baalins. Imagens de metal dedicadas a Baal. Nós vamos ver daqui a pouco quem é Baal. E nós vamos ver também que Baal ainda hoje é adorado. E se ele é adorado é porque Satanás continua sendo adorado. Porque Baal significa Senhor. O interessante é porque que traduzir a palavra de Deus, o nome de Deus que é Yahvé, por Senhor, né? Sendo que Baal significa Senhor. É muito estranho isso. Várias versões da Bíblia fizeram essa tradução. Em vez de deixar o nome de Deus original, colocaram o Senhor. E Senhor significa Baal. Continuando diz, também queimou incenso no vale de Rinom. Queimou o quê? Incenso no vale. Queimar incenso é um problema? Não. Queimou incenso e fez o quê? Queimou a seus filhos no fogo. A Bíblia diz que o Deus que era adorado, queimava os filhos no fogo, era quem? Vamos já ver se descobrir. Que é o mesmo Baal. Mas é chamado também de Moloque. Moloque. E daqui a pouco vamos descobrir também que está relacionado com o nome de Tamuz. Quem é Tamuz? Vamos já ver. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então Deus expulsou os gentios porque eles estavam nessa adoração aqui a Baal, queimava os filhos dedicando a Moloque, né? E isso fez com que Deus não suportasse mais eles. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore. Isso aqui é outro sistema de adoração que até os druidas participavam, que tinha o pinheiro como algo bem importante. Porque a deusa mãe, que era esposa, né, de Baal, ela era adorada com uma estatueta de madeira e adorada justamente nas árvores, ou seja, em meio à natureza. Ela é conhecida também como deusa lua. Vamos já ver. Então, os deuses do Egito, por que eles têm esse nome? Osíris, deus da vida após a morte. Olha como é que é a forma aqui. Olha o cajadozinho aqui, de sacerdote, né, e de rei. A deusa Ísis, da maternidade mágica. A deusa Ísis aqui, sabe quem é? É a deusa mãe, esposa de Baal. E Baal aqui é o Osíris, também no Egito. Baal é chamado no Egito de Osíris. E a deusa mãe, Ísis. E na Bíblia, Baal tem a deusa chamada esposa Astarote, ou rainha dos céus. E o filho deles, quem é chamado? Horus, deus da vingança, da proteção, né? Ou o deus do sol. Horus também é o deus do sol. Eles ora se manifesta com a águia aqui, ó, águia e águia, ora com o sol, que é Ra, e ora como o deus da vingança. E essa cruz com laço aqui, ó, se você investigar, hoje é um símbolo, né, da nova era. E aí vem aqui novamente Rató. A deusa é uma simbologia da deusa mãe, ela se manifestando com o sol e com chifres. E ela era adorada lá, chamada pelo boi Apis, no Egito.
a manifestação de um boi. E aí vem vários nomes. Todos esses nomes aqui desses deuses, ora é mulher, ora é homem, está relacionado com o pai, a mãe e o filho. Quem são esses? E aí tem Amun, deus dos ventos. Quem são eles? Se você for na Babilônia, eles têm outros símbolos aqui, ó. Tá aí os desenhos, né, de tabletes aqui, ó, a mulher com a fortaleza na cabeça. O Gilgamesh aqui, ó, segurando um leão, de tão poderoso que ele era. Quem eram esses deuses? Eu peguei uma fonte aqui que está de forma resumida sobre mitologia da Suméria, que diz: tinha An e sua esposa Ki, pais do deus Enlil, primogênito de Enki, e deram origem aqui a deuses, hein, que chamado um deles Marduk, Naná, Inanna, Utu, Nituta, Danzi, e que em outros lugares é chamado de Zeus pelo povo greco-romano. Aí nós vamos saber quem são eles, né? Então Zeus é quem é? É o Osíris, é o mesmo nome, é o mesmo ser. Por que tem vários nomes? Porque quando houve a criação, né, da Torre de Babel, Deus confunde as línguas dos povos. Mas quem é que fez a construção da Torre de Babel? Nimrod tinha uma mulher e teve um filho. Na Torre de Babel ele era adorado como Deus Sol, a mulher como a deusa Lua e o filho como a manifestação dele, do Deus Sol. Quando houve a separação das línguas, ele continuou esse sistema de adoração, só que tinha vários nomes que as línguas tinham mudado. Então aqui Zeus é pai de quem? De Apolo. Apolo é o Deus Sol. Se você for no Google você encontra essa informação. Aí tem Poseidon, Cronos, são nomes, né? Se você estudar mais a fundo, são títulos dados, são significados. Cronos é um significado, Júpiter é um significado. Eu tenho estudado isso a fundo. São significados, são títulos dados a quem? A Nimrod, dados a deusa mãe e dados também ao filho. Detalhando aqui, eu tinha falado para vocês que Acais tinha feito o quê? Dedicado os filhos, sacrificado os filhos um sacrifício que ele fazia os filhos. Era Moloque. Quem é Moloque? Era chamado Deus do Fogo. Tammuz significa o quê? Aperfeiçoar no fogo. Então Tammuz é o nome conhecido na Babilônia. Já por outros povos é conhecido como Moloque. Quem era ele? É Horus. É o mesmo Horus. Filho de quem? Filho de Osíris e Ísis, no Egito. Em outros povos é conhecido como Odin. O Tammuz deu origem à letra T, que é o tal da nossa língua. E não existia essa ponta aqui no início, ó. Era só um T. Depois surgiu a cruz e surgiu o X. E derivações da cruz, ó. Então Tammuz é conhecido às vezes como Horus em outros povos como Odin, como Adonis, como Osíris no Egito. E o significado é o que? A semente também é conhecido como a semente. Zero, círculo, é por isso que em alguns sistemas de adoração é usado o círculo, que representa o zero, ou seja, a semente. Em alguns lugares, por exemplo, a maçonaria tem essa simbologia. Suro, Deus do Fogo. Essa fonte que eu peguei de um livro que eu li e tenho ele, posse dele, as duas Babilônias. E a Bíblia fala justamente sobre essa questão. Levou-me, está lá em Ezequiel 8,14. As pessoas diziam que eram cristãos, diziam que, a gente pode dizer que é cristão na verdade, pode dizer que segue a Jesus, mas às vezes a gente está adorando, não é a Jesus. Infelizmente. E os povos de Israel estavam adorando, não era a Deus verdadeiro. E Deus mostra em visão para Ezequiel o que estava acontecendo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte. E eis que estavam ali mulheres sentadas chorando a Tammuz. Quem é Tammuz? Se você for investigar Tammuz na história, né, nasceu no dia 25 de dezembro. E
fizeram um pinheiro e fizeram uma cerimônia dedicada a ele, que hoje nós conhecemos como a cerimônia do Natal. Às vezes, mesmo nós sendo cristãos, a gente não quer aceitar essa verdade. Que o Natal não tem nada a ver com Jesus. Tem a ver tudo com Tammuz. E Tammuz, ele era o quê? Uma serpente. Era o Deus serpente e o Deus Sol. E era o Deus do olho que tudo vê. Porque Horus, a história fala que ele perde um olho. E esse olho é conhecido, né, com o olho que tudo vê. Lá nos povos da Babilônia, ele é conhecido como Marduk. O Deus, né, do olho que tudo vê. E você vê que na pirâmide maçônica, né, é representado, né, a parte de cima lá como um olho que tudo vê. E aí tem na nota de $1 esse olho. Então a gente pensa que o passado é passado, os deuses do passado não tinha, hoje não tem nada a ver. Tem nada a ver mesmo ou tem tudo a ver? Ou esse sistema de adoração continua acontecendo? Deuteronômio 17, 2 e 4, Deus dá uma advertência. Tenha cuidado, para que se você se for e se vir aos outros deuses e se encurvar a eles, ou ao sol. Quem é o sol? A gente fica pensando, é o sol ali. Não, não é o sol ali. O sol é uma representação de quem? Do Deus Sol. Quem é o Deus Sol? No Egito. Apolo, povo greco-romano. Baal, né, pelos povos ali da região da Palestina. E por vários povos indígenas, também o Deus Sol. E a lua é a deusa mãe. Nós vamos daqui a pouco ver outros nomes dela. Essa deusa mãe também tem vários nomes em outros povos. E a todo exército do céu. Quem são os exércitos do céu? Os outros anjos que também são adorados. Lúcifer é adorado, de fato, como Deus Sol. E esse sistema de adoração, quem mantém ele vivo são pessoas. E Deus diz aqui, vocês não devem fazer isso. Adorar o quê? Ao Sol, à Lua, ou ao exército do céu, ou seja, as estrelas. Eu não ordenei isso. Mas o povo, mesmo os cristãos, às vezes continuam fazendo isso. Olha o que acontecia lá dentro do povo de Israel. E levou-me para o ato da casa do Senhor. Ou seja, era a igreja. Era o povo de Israel. O povo que dizia que seguia Deus. E eis que estava à entrada do templo do Senhor. Ou seja, no templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, ou seja, sacerdotes, e mais alguns talvez, de costas para o templo do Senhor. Por quê? Porque Deus, quando mandou fazer o templo, Deus é sábio. A entrada do templo era de costa para o sol. Quando você estivesse adorando a Deus, você estava de costa para o sol. Porque Deus quer que você esteja de costa para o sol. Não adore o sol. Mas o que o povo estava fazendo lá? Ele estava com o rosto para o oriente. Estava o quê? De costa para quem? Para Deus. Eles, virados para o oriente, adoravam o quê? O sol. Interessante, né? Olha aqui como as coisas continuam acontecendo. Eu falei para vocês sobre a Ísis, né? Ísis, e aqui ela se manifestava também como um boi, né? Que esses chifres e o sol. E aqui tem uma serpente, ó. Tá ela aqui, a deusa mãe, o deus pai, né? Que é o Horus, Osíris, e aqui o deus filho, Horus. E aqui, por interessante, né? Katy Perry, que era evangélica, e depois diz que Deus não deu poder para ela, pelo que eu li. Ela falou depois que ia procurar em outro lugar. Ficou famosa. E ela está aqui participando de um show. E esse show ela está justamente, ó, com o sol aqui, ó, igual a Ísis. E com a representação da deusa Ísis aqui. E essa deusa Ísis, né, às vezes a gente pensa que a música, né, shows, festivais, não tem nada a ver com religião, né? Às vezes a gente se engana muito, né? Não vá na igreja não, que o povo está te enganando lá na igreja. O pastor está te enganando, né? E você às vezes está na igreja, né? Lá no show, numa igreja. O show é uma igreja. O carnaval é uma igreja. E tem todo o sistema de adoração lá também. Você só pensa que não está participando, mas você está, mesmo sem querer. E Ísis, quem é Ísis aqui? Semíramis. Tem outro nome, Semíramis. Ou Ashera. Como eu falei, Astarote. Artemísia, né, nos povos gregos. A Diana dos Efésios nos povos romanos. É a mesma.
é a deusa mãe. Essa mesma Ísis. Diz aqui, como Baal ou Belos, Baal também tinha o nome de Belos, era o nome da divindade masculina de grande da Babilônia, a divindade feminina foi chamada Beltis. Esse nome foi encontrado em Nínive. Nínive foi criado por quem? Por Nimrod. Se você ler lá na Bíblia, Gênesis capítulo 10 e 11, fala que uma das cidades foi criada, né? Criou Babel e criou Nínive. Nimrod criou ele. Ele era adorado lá. Era chamada Mãe dos Deuses ou Rainha dos Céus. Em um discurso atribuído na própria Nabucodonosor, preservados, né, por Eusébio, Evangelhos, os títulos de Belos e Beltis são unidos com os títulos do deus babilônico grande e da deusa. E aí eu pego a fonte das duas Babilônias, do livro que eu tenho de posse. Aí outra, né? Outra muito famosa, Madonna. O nome dela não é Madonna, ela colocou o nome Madonna. O que significa de Madonna? Aqui em 2012, no Super Bowl, né? E o título da lição fala: o perigo vem do norte. Quem é que vem do norte? Babilônia. E se você vê em Daniel 11, Deus fala lá do rei do norte e o rei do sul. O rei do norte é o que? Babilônia. O rei do sul é o Egito. Os dois lutam contra Deus de Israel. De forma diferente, mas os dois lutam contra o Deus de Israel. E nós vamos ver aqui, ó, Madonna fez esse show, aí tinha aqui a representação do Horus, ó. Tinha a representação, né, da deusa mãe, que era a própria Madonna, de novo aqui, ó, com os chifres, né, e o círculo. E aqui o Osíris no show. E a gente pode ver que a maçonaria também tem símbolos relacionados com isso. Ó, aqui, ó, fazendo as festividades com o símbolo da maçonaria. O Belos grego, que representa o maior título do deus babilônico, foi sem dúvida Baal. É por isso que eu falei, Baal significa Senhor. E eu não sei até hoje porque fizeram essa tradução da Bíblia e trocaram o nome de Deus pela palavra Senhor. Dizendo, porque a gente não pode falar o nome de Deus. Onde é que está escrito isso? Que Deus disse que não pode falar o nome dele. Se ele revelou o nome, ele disse que vocês têm que falar em meu nome. Mas não pode usar ele em vão. Sem respeito. Beltis, portanto, como o título da divindade feminina, foi equivalente a Baalt, ó, Baalt e Baal, que em inglês, ó, significa o quê? My Lady. Em latim, Mea Domina. Em italiano, é conhecido como Madonna. Então, Madonna é um nome, é um título de quem? Da deusa mãe. Em conexão com isso, pode-se observar o nome de Juno. Juno não é nome masculino, não, é um nome feminino. Juno significa o quê? Rainha do céu. E é o nome de um dos meses nossos, junho. Mês de junho. É dedicado a ela. Que em grego, ó, era chamado de quê? Hera. Que significava o quê? A dama. Hera significa o quê? A dama. É por isso que a gente tem que buscar o original. Qual é o significado dessa palavra? Que o título peculiar de quem? De Cibele ou Ré em Roma. Cibele ou Ré significa o quê? Todos os nomes dedicados aqui a deusa mãe. Foi Domina ou a Senhora. Além disso, há fortes razões para que Atena, o nome bem conhecido de Minerva em Atenas, também tem o mesmo sentido. Réia ou Cibele é conhecida, se você estudar, vai dar uma estudada, você descobrir, como a deusa da torre do rolamento na Roma Antiga. Quem é essa deusa da torre? Que torre? A Torre de Babel. Nimrod morre o filho e ela continuou o processo de construção da torre. É por isso que ela é chamada deusa da torre, que primeiro esteve envolvida com a construção de torres. E essas torres aqui depois, ó, de Réia ou Cibele, foi para onde? Para a Estátua da Liberdade, que foi dada de presente dos maçons da França para quem? Para Estados Unidos. Em Daniel 11:38 lemos um nome de um deus chamado Alá Malzinho. Interessante. Que é chamado Deus da Fortaleza. Em nenhum lugar você encontra esse Deus da Fortaleza. Mas a existência da deusa da fortaleza, ou seja, das fortificações, ninguém tem dúvida. Então essa Deus da Fortaleza,
que lá diz que o chifre pequeno, o poder do chifre pequeno ia adorar, ou seja, ia adorar uma mulher que é chamada de Rainha do Céu, e por incrível que pareça, essa Rainha do Céu é um dos títulos que foram dados a Maria. E a religião papal, que nós sabemos que está diretamente relacionada com o chifre pequeno, de Daniel 7, e de Daniel 9, e Daniel 11, e Daniel 10. Engraçado que adora a Maria como chamada Rainha dos Céus. E aqui nós vemos que a deusa Cibele é representada, né, como torres ou fortificação em sua cabeça. Às vezes aparências enganam, né? Voltando. Então Acais estava envolvido no sistema de adoração que Deus tinha proibido. E os povos ao redor continuaram adorando esse sistema falso de adoração, e passou a ele ensinar para os povos de Israel, e o povo de Israel aceitou. E ainda hoje aceita. O que nós guardamos e comemoramos o Natal, como o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Qual é a base bíblica? Procure, não tem base bíblica. Voltando aqui, Isaías 7, de 5 a 9 diz: Porquanto a Síria teve contra ti um maligno conselho com Efraim. Deus falando aqui para Acais. E com o filho de Remalias, dizendo: Vamos subir contra Judá e molestemos-los, repartamos-los entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabael. Então queriam tirar alguém que, mesmo desobediente, Deus ainda permitia que ele ficasse no governo. Assim diz o Senhor Deus: Isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco. Então Deus falou o que ia acontecer no futuro. A cabeça de Damasco será quem? Rezim. E dentro de 65 anos Efraim vai ser destruído. Então aqueles povos que estavam planejando atacar e destruir Judá, Deus falou: eles é quem vão ser consumidos. E nós podemos entender que Deus falou isso. Vai vir um governo mundial tentando perseguir o povo de Deus. O povo que decidiu seguir a Deus e a palavra dele, revelada na Bíblia. Aparentemente a gente está ruim. Nós estamos numa situação difícil. Mas o que vai acontecer? Aqueles que buscam a liberdade de fato, Deus vai nos manter livres. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E Deus fala: qual é o problema se nós não alcançarmos isso? Se não crerdes, certamente não haveis de permanecer. Se nós não confiarmos plenamente em Deus, nós não vamos subsistir. Mas aqueles que confiarem, Deus vai fazer subsistir. Vai fazer o quê? Vencer. O problema está em que lado você vai estar. Acais deve ter ficado surpreso quando Isaías o cumprimentou. Deus mandou Isaías conversar com Acais e apresentou o filho. Deus usava às vezes o nome dos filhos dos profetas como uma mensagem para o povo de Israel, dizendo: um resto voltará. Resto ou remanescente de quem? Voltará para onde? Visto que o pai do garoto era profeta, né? Essa comentário da lição de escola sabatina, o nome soava como uma fatídica mensagem acerca do cativeiro. Então ia haver o cativeiro. Ou poderia ser que a mensagem se tratasse do retorno do povo de Deus arrependido. A mensagem para Acais era: depende de você, Acais. Então as decisões de um governante, elas têm impacto para nós. E se nós votamos em governantes para tomar más decisões, essas decisões vão voltar contra nós. Votar em pessoas que, eu vou dizer, ser claro, que estão contra a liberdade de ir e direito de ir e vir, eles também uma hora vão tirar seu direito de cultuar. Isso vai acontecer. E nós podemos dizer aqui, que o povo de Israel foi o quê? Sofreu tanto. Aqui está Israel agora hoje. Muitas guerras, muitas dificuldades, perseguições, mortes, né? Como nós bem sabemos que houve, né, com a época do nazismo. E tem agora esse pedacinho de terra aqui. E novamente está aqui a Síria, Novamente está aqui o Egito. Novamente aqui a Babilônia deixou de existir, mas a Babilônia espiritual continua existindo. E depende de quem? De nós. Afaste-se dos seus pecados e vá ao cativeiro.
Isso é a mensagem para nós hoje também. Nós temos que nos afastar dos nossos pecados, do qual um remanescente vai retornar. Ou seja, quem é o remanescente? Os que têm fé. A decisão é sua. Continua sendo sua também. Deus, meu irmão, quer que nós, ao lermos na Bíblia, descobrimos a verdade, que nós escolhamos seguir a verdade. Não é fácil, não. Eu vou dizer a vocês, não é fácil, não. A luta é grande. Porque cada dia Deus revela cada vez mais verdade para nós. E mais ainda é que nós estamos envolvidos em vários enganos. Isaías 7, 10, 13 diz aqui: Deus sempre está disposto a nos dar uma outra oportunidade. Para mim, Ele tem dado. E para você também, Ele vai dar. Ou está dando. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Deus, mesmo a gente, Acais fazendo aquele monte de coisa errada, adorando outros deuses, Deus tem misericórdia? Tem. Deus se revela para nós? Revela. Deus diz: olha, Acais, pede um sinal. Pede ou embaixo nas profundezas. Eu imagino. Nós não sabemos o que é as profundezas. Até hoje não sabemos. Hoje nós estamos em discussão se a Terra é ou não é um globo, ou se a Terra é plana. Mas a questão das profundezas, ninguém tem noção do que é as profundezas. Aí Deus diz: pede um sinal nas profundezas. Ou em cima, nas alturas. O que é altura para nós? Se a gente morar num plano, a altura é sempre acima da nossa cabeça. Ou seja, todo mundo vai estar acima. E se for num globo, acima, o que é acima? Vai depender do ponto de referência. Acima pode ser embaixo, a 40 graus pode ser. Aí dizer que Deus não sabe o que é em cima, olha, é estranho, muito estranho dizer que Deus não sabe o que é em cima nas alturas. Viu? Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Olha o que é que Acais fala, né? Eu lembro de Jesus, né, que Satanás diz: transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: não, não tente o Senhor teu Deus. Hein? A gente vê a mesma palavra, só que não adianta ser a mesma palavra, tem que ver também quem é que está falando. Acais falou isso com qual propósito? Deus revela aqui, ó. Então ele diz: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos és afatigados os homens, ou seja, senão que também afadigardes o meu Deus. Ele não confiava em Deus. Não é porque ele não podia pedir o sinal, ele não confiava em Deus. E se nós não aprendemos a confiar em Deus nas pequenas coisas, o que são as pequenas coisas? No dia a dia. Quando vinha a crise, quando vierem tirar a nossa liberdade, e já estão tirando a nossa liberdade de ir e vir, essas leis, essa pandemia está sendo usada para tirar, colocar leis, para restringir a nossa liberdade de ir e vir. Ah, mas você é contra? Não, eu estou em casa. Mas eu que tenho que tomar essa decisão. Não é o governo, não. Não é o governo. Quando você dá poder para o governo decidir por você, tem algo muito mal acontecendo nesse lugar. Porque Hitler era vegetariano. Hitler tinha grandes coisas que a gente for olhar. Rapaz, Hitler tinha muitas coisas de boa. É por isso que as pessoas seguiram Hitler. Mas também por detrás tinha coisas terríveis. E as pessoas não perceberam. Quando você quer decidir por todos, tem alguma coisa errada acontecendo. Porque Deus nos criou seres morais livres. Quem tem que decidir se eu vou sair ou entrar sou eu. É lógico que tem as limitações, né? Mas direitos fundamentais não devem ser tocados. E estão sendo tocados. Ainda tem alguns dizendo, né, que pelo bem comum, bem comum. Quem que decide o que é o bem comum? Quem que está decidindo o que é o bem? Nós podemos ver o Twitter, né, decidindo o que é bom, o que é mal. Aí cancela a conta de alguém, a outra você libera, né? Interessante. Isso são sinais. Ouvi agora a casa de Davi, pouco vos és a fatigar os homens. E aí Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus. Se você não tiver fé, Acais não tinha fé, Acais não tinha confiança em Deus, ele não tinha aprendido a confiar em Deus, ele confiava nos falsos deuses, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, o Deus verdadeiro, creia que ele existe e que ele abençoa aqueles que o buscam. Como é que a gente vai saber isso?
A gente tem que aprender no dia a dia. Deus tem me livrado a cada dia. Cada hora eu às vezes estou pecando e Deus está dizendo: ó, meu filho, olha o que você está fazendo aí. É misericórdia de Deus por mim. Mas eu vou lutar, meus irmãos. Eu não vou desistir de Deus, não. Deus não desistiu de mim. Por que eu vou desistir dele? Não, vou desistir. E uma hora eu vou vencer com Deus. Assim como Jacó venceu. Deus vai me dar um novo nome. E eu espero também que você lute com Deus para Ele te dar um novo nome. Ou seja, nome para Deus é caráter. Quando Deus pergunta para Jacó: qual é teu nome? Qual é o teu caráter? E o nome de Jacó significava enganador. Jacó diz: eu sou enganador. Então eu vou mudar teu nome agora, Israel. Ó. Teu nome agora, teu caráter vai ser o vencedor. Meu Deus. Só Deus pode fazer isso por nós. Eu estou esperando Deus mudar meu nome. Que Ele possa mudar seu nome também. Daniel 12 diz assim: eu ouvi, pois, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor, qual será o fim dessas coisas? Deus revelou para Daniel o futuro. Que futuro é hoje? Nosso presente. Que é chamado o quê? Tempo do fim. Essas palavras são fechadas, Daniel, até o tempo do fim. Mas nós já chegamos no tempo do fim. Por isso hoje elas não estão mais seladas. Elas foram abertas por quê? Por o apóstolo João no Apocalipse. É por isso que o livro de João, que alguns acham que Apocalipse significa aqueles vilões, né, dos filmes de desenho animado, eu assisti e continuo assistindo. Não tem nada a ver. Não é juízo final. Apocalipse significa revelação. Revelação de quê? Do que tinha sido selado lá em Daniel. Mas Deus fala algo para nós hoje e serve também para você e para mim. Muitos nessa época do fim serão purificados. Você está passando por prova e dificuldade? Eu estou. Serão purificados, serão embranquecidos e provados. Eu sei que eu estou sendo. Deus está me provando. Mas, e quem são essas pessoas? São o povo de Deus. Mas os ímpios vão continuar procedendo o quê? De forma ímpia. O que é o ímpio? É aquele que está vendo, recebeu a mensagem, ouviu a verdade, mesmo assim continua teimando em desobedecer. Diz que o que vai acontecer com os ímpios? Nenhum dos ímpios vai entender o que está acontecendo hoje. Mas os sábios, quem são os sábios? São os que estão sendo purificados. Sábios são o quê? Aqueles que leem a Bíblia. Nós vamos entender. É por isso que eu estou explicando para você. Deus tem feito entender o que está acontecendo com essa pandemia. Eu vi um vídeo do Walter Witt, que ele fala de um relatório da Alemanha, falando, eu acho que em 2018 ou 2015, sobre uma provável pandemia que viria no futuro. E que viria provavelmente de um vírus SARS-CoV. E que isso ia durar anos e anos. E ia adoecer a população. E seria um preparo para mudar as leis e estabelecer o governo mundial. Olha o que está acontecendo hoje. Será se muitos desses grandes líderes não estão sabendo? Alguns deles estão falando: vamos agora entrar no grande reset, ou seja, reiniciar. Reiniciar o quê? Reiniciar o quê? A Bíblia diz. Reiniciar o quê? Criar um novo governo. Está lá em Apocalipse 13, Apocalipse 17. Mateus 24, Jesus diz: qual é o sinal do fim verdadeiro? Vai ser essa pandemia? Não. Vão vir mais problemas no futuro. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão e uns aos outros. E está acontecendo hoje. A política é o que? É traição de um para os outros. Poucos políticos hoje são honestos. Mas a honestidade não é financeira, não. A honestidade é o que? Ser verdadeiro nas coisas que faz. E vão trair uns aos outros e eles vão se odiar. Surgirão muitos falsos profetas. Quem são falsos profetas? Todo aquele que fala algo contrário à Bíblia, contrário à mensagem que está na Bíblia, eu digo para você, pode ter certeza que é um falso profeta. E eles vão fazer o quê? Vão enganar a muitos. Ó, engano. Ah, mas por quê? Porque é engano. O engano é justamente com esse propósito. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? A Bíblia diz que a iniquidade é transgressão da lei, desobediência, né, ao que Deus fala. O amor de muitos vai o quê? Esfriar. Esfriar o quê? Quase morrer.
Mas aquele que perseverar até o fim, quem é que vai perseverar até o fim? Os sábios, que estão sendo provados hoje. Esse será salvo. E Jesus diz, este evangelho do reino, qual é esse evangelho que Jesus falou? A Bíblia. Será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, se você nunca ouviu o que eu lhe falei até hoje, agora você está ouvindo, já ouviu. E agora você recebeu o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. É o plano da redenção de Deus para te salvar e me salvar. Quando você entender isso e tomar a decisão, sabe o que vai acontecer? Jesus diz, agora todos ouviram e todos tomaram sua decisão. E então chega o quê? O fim. Eu acho que está muito próximo. As mídias sociais, ó. As mídias sociais, a gente pensa que está para conversando qualquer coisa. A gente pode conversar qualquer coisa, mas sabe a que ela serve? É para pregar o evangelho. Muitas pessoas estão conhecendo a Deus através das mídias. Eu dou um exemplo. Você pode nem me conhecer e alguém ter indicado e você está assistindo hoje aqui. E agora você está conhecendo o evangelho. Entendendo muita coisa que você não entendia. Eu no passado também não entendia muita coisa, mas Deus tem me ensinado e eu resolvi ensinar aqueles que eu puder. Deus, meus irmãos, dá um sinal claro. Acais era covarde, não tinha fé em Deus, mas Deus mantém-se fiel. E Deus diz para o quê, Acais? Você não confia em mim, não. Mas vou te dar um sinal, Acais. E esse sinal serve para nós hoje também. Ó. Qual será o sinal? Eis que a virgem conceberá. Se a mulher virgem vai conceber, se concebe, não é mais virgem. Para Deus é possível? A mulher virgem vai conceber e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Quem é essa mulher virgem? Maria. Maria, mãe de Jesus. E quem é Emanuel? Jesus. Isaías 9, 6, 7 fala mais ainda desse filho. Ó. Porque o menino nos nasceu. Vai nascer esse menino. Um filho se nos deu. E o principado, esse menino é o quê? É príncipe. O príncipe. Príncipe o quê? Significa a palavra príncipe. Principal. Principal de quê? Chamará seu nome. Principal por quê? Porque ele é o maravilhoso. Ele é o conselheiro. Ele é o Deus forte. Alguns estão em dúvida quem é Jesus, meus irmãos. A própria Bíblia está dizendo que Jesus é o Deus forte. Não se pode usar esse nome a não ser para a divindade. Pai da eternidade. Não dá para usar isso se não for Deus. Príncipe da paz. E diz que ele vem o quê? Ele vai tomar de conta do trono de Davi. E ainda mais Deus garante. O zelo do Senhor dos Exércitos vai fazer isso. É por isso que em Mateus 1, 20 e 23, lá diz assim, ó, veio um anjo, José soube que Maria, né, tinha concebido, e ela era noiva dele, e ele podia expulsá-la. Então Deus envia um anjo para explicar o que estava acontecendo. E o anjo diz que apareceu a ele em José em sonho, e disse, José, filho de Davi, não temas, ela não teve relação com ninguém, ela é virgem. Não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí alguns ainda ficam com a conversa. Espírito Santo é anjo. Meu Deus do céu, isso aqui é terrível. Deixa eu dizer que um anjo veio e engravidou Maria. Fez Jesus ser concebido por um anjo. Meu Deus do céu, não tem condição. Espírito Santo é Deus. Senão não podia entrar aqui nessa história. Concebido e gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o ser divino, onipresente. E diz, dará à luz um filho e chamará o nome de Jesus. O que significa a palavra Jesus? Não era para ser Emanuel, não? É a mesma coisa. A palavra Jesus significa salvação de Jah. Quem é Jah? Ou Yah? Salvação de Yah. Salvação de Yah. Quem é Yah? É o nome do ser divino. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E vão chamar pelo nome de Emanuel, que traduzido aqui, Deus é conosco. Isaías 11 diz mais, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de quem? Descendente, né? Davi foi descendente de Jessé.
Suas raízes vai nascer um renovo. Quem é esse renovo? Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, conselho e tudo mais, né? E aí segue. A palavra Emmanuel no original é isso aqui, ó. Isso significa Emmanuel, Deus com nós. Na verdade é uma frase, essa palavra. É necessário, ó, não existe no dicionário. Não é um nome próprio, é uma frase. Tem que falar em 3 partes. Eu peguei essa fonte. Uma significa o quê? Com nós. E o resto do pronome Anachu é Deus. Ou seja, significa literalmente Deus conosco, com nós. O que significa Deus conosco? É a promessa que Deus tinha dado para Adão e Eva, meus irmãos. Que viria um descendente da mulher que viria salvar a humanidade. Satanás talvez não esperasse que fosse o próprio Deus. Mas Deus é Deus. Deus é maravilhoso. E Deus vem aqui e diz, revela para João, ó, no futuro eu vou mostrar para vocês que eu cumpro essa promessa. Está lá em Apocalipse 21, 3 a 5. E ouvi uma voz grande do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com o nome. Tabernáculo aqui, meus irmãos. Eu fui investigar. Significa o quê? Shekinah. O que é Shekinah? Quando Jesus, que é o ser divino, estava caminhando com o povo de Israel no deserto, ele se manifestava numa nuvem. Para o quê? Para que o povo não morresse. Ele se manifestava onde? No templo. No templo tinha o quê? A Arca dos 10 Mandamentos, que alguns dizem que foi abolido. Deus vai abolir a própria lei dele. Não existe essa possibilidade. E Deus, Jesus, se manifestava o quê? Entre os anjos querubins, e naquilo é como uma forma o quê? De uma nuvem. E isso chamado o quê? Shekinah. O tabernáculo. E tabernáculo, vamos dizer, habitar com. Deus, aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Então Deus está explicando que tabernáculo o quê? É habitar conosco. É Deus conosco. Ou seja, Deus decidiu, meus irmãos. Ao Jesus assumir a forma humana, Deus decidiu, olha, eu vou unir os céus e a terra. Mesmo o homem tendo pecado, eu criei para ser meus filhos. E eu vou garantir isso. Eu vou tomar a forma humana. Eu vou viver com eles 33 anos. E depois eu vou morar com eles para sempre. Aqui vai ser a capital do universo. É por isso que diz aqui, eles habitará com eles, eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Louvado seja nosso Deus. É por isso que ele diz assim, onde Deus está, não vai ter mais o que? Lágrima. Não vai ter mais o que? Morte. Não vai ter mais pranto. Nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo isso aqui surgiu por quê? Por causa do pecado. Quem estabeleceu a morte, essas dificuldades que existem? É por causa do pecado. Mas Deus que estabeleceu. Estabeleceu como? Deus permite que isso ocorra. Mas uma hora Deus diz aqui, e o que estava sentado sobre o trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Por quê? Porque foi pregada a mensagem do Evangelho para toda criatura. E aqueles que decidirem aceitarem a salvação, Jesus prometeu que vai criar um novo céu e uma nova terra para você. Você crê? Você confia em Deus plenamente? É a mesma pergunta que Deus fez para Cais no passado. Falei para você que o passado e o presente e o futuro é a mesma coisa? Deus pergunta para você, você confia plenamente em mim? Se você confiar, você vai permanecer. Se não, você não vai permanecer. Eis que faço novas todas as coisas. E disse Deus, escreve, porque essas palavras são o quê? Verdadeiras e fiéis. Tá vendo? A gente pensa, Aracás lá fazia um monte de coisa errada. Deus não deu a oportunidade para ele, ele está dando para você hoje também. Você crê nisso? Ou seja, você confia em Deus. Jesus disse, se você confia em mim, você segue-me. Se você me segue, você me ama, aprenda a me amar. E se você me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. E Jesus disse, se você fizer isso, eu vou o quê? Andar com você. E aí, ó, em João 14, 8, 9... Deus anda com aqueles que decidem segui-lo. Disse Filipe, que era um dos apóstolos, Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Deus, o Pai, o Criador. O que nos basta? Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso.
E não tem desconhecido, Felipe. Jesus dizendo, olha, eu estou com vocês. Eu sou Deus conosco. Eu só estou o quê? Na forma humana, velando a glória, minha glória divina, para vocês não morrer. Mas eu sou Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quer dizer que Jesus é o Pai? É. Mas também ele está dizendo que assim como é o Pai, é Ele. O Pai é divino? É. Ele é divino? Também é divino. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? O Pai, que nós chamamos de Pai, é o Filho, que nós chamamos, né, de Filho, e é o Espírito Santo, que nós chamamos de Santo. Quem é o Pai? É o Ser Eterno. Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus me abençoe e que nós possamos vencer a prova que nós estamos passando hoje. E as provas vão aumentar. Mas eu conclamo para você defender a liberdade do ser humano que Deus nos deu. Defenda a liberdade. Porque ao defender a liberdade, você está defendendo o direito de você decidir a quem você adora. Porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo e que vão tentar impor a quem você adora. E é o sistema da Babilônia. E esse sistema é controlado hoje pelo papado. O papado recebeu o poder dado por Satanás para o quê? Para estabelecer o governo mundial. A gente está pensando aí que é Trump, que é Bolsonaro, que é Macron. Nunca foi. A Bíblia não fala que são esses povos, não. A Bíblia fala de um poder político-religioso que existia desde a época do Império Romano e permaneceria até a volta de Jesus. Que poder é esse? Não são seres humanos. Tem que ser um sistema. E um sistema que governou durante todo esse tempo. A Bíblia mostra claramente quem é. E qual é o sinal claro desse sistema? A Bíblia diz que é adoração a uma marca ou um sinal. E eu digo para vocês, qual é o sinal de Deus? É o sábado. Se você tiver dúvida, lê Ezequiel 20:12, Ezequiel 20:20. Sábado, o sinal, ou selo, ou aliança é a mesma coisa para Deus. Então, se o sábado é o sinal ou aliança de Deus, qual vai ser o sábado do poder da besta? Domingo. Não tenha dúvida. Por isso que eu já desejo a você o quê? Um bom fim de semana. E já desejo também um feliz sábado. Que começa quando? No pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. O calendário nosso também está errado. Dentre outras coisas. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e seus familiares.